Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo, a doutora Maria Tereza Marianelli. Mais uma Quinta da Lei juntos, né, Maria Tereza? Mais uma Quinta da Lei juntos, Thiago. Firmes e fortes. Como 2 sempre. semanas sem entrar, tá eu aqui treinando antes do programa ir pro ar, né? Pois é, como que eu vou começar mesmo? Pelo amor de Deus, você vai ficando meio caduco depois de um tempo. Olha, o tema de hoje, gente, é investimentos e cenário econômico. Quando a gente vai falar de investimento, a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho que ter muito dinheiro para poder aplicar, etc. Nada disso. Nosso convidado é especialista, é um fera dessa área econômica, o Gabriel Matê de Tico, e está aqui para tirar todas as dúvidas e para poder provar. Todos nós podemos aplicar o nosso dinheiro. Mas antes de passar a palavra, produção, TV Sincop, tá sobrevoando Linhares? Está lá. BR-101 ali, sentido do lado direito para a pista, quem está indo aí para a capital, para Vitória, sul do Espírito Santo, e já do lado esquerdo, quem está subindo lá para o norte, Guriri, Conceição da Barra, Jaguaré, trânsito intenso, né? Tá movimentado, hoje está bem movimentado, né? Bem movimentado, é isso daí. Não quintou ainda. Não quintou. Daqui a pouco vai quintar. Eu, por exemplo, daqui a 1 hora estou quintando. Olha lá, olha como é que Linhares é bonito, Gabriel. Coisa linda. Não é? É. Maravilhoso. Linhares é uma cidade, não é mais do futuro, é do presente. Isso aí. E a gente fica orgulhoso disso. Vamos lá. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, por dar e vai dar essa aula que eu e Maria Tereza também precisamos e muito, né, Maria Tereza? Nossa, eu estava conversando com ele aqui antes de você chegar e antes de começar o programa. Preciso aprender a investir. Exato. Né? Exato. Então seja muito precisa. bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Maria Tereza. Bem-vindo. Agradeço pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. E você começou falando que a gente que todo mundo pode investir. Eu acho que a gente deveria mudar para todo mundo deve investir. Não é pode, é deve. E a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje o porquê. Por que a gente precisa investir, quais são os principais pontos a serem analisados aqui e por que isso é tão importante e cada dia mais vai ser ainda mais importante. Bacana. Pois é, mas hoje eu quero, quer dizer, hoje não, a gente sempre inicia querendo conhecer um pouco mais do nosso convidado. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, para o nosso telespectador, nosso ouvinte, sobre a sua trajetória, sobre você, quem é você, né? E contasse aí para a gente sobre a sua empresa. Legal. Maria Tereza, eu sou assessor de investimentos da Valor Investimentos. A Valor Investimentos é um escritório credenciado a XP Investimentos. E aí a XP, acho que todo mundo já conhece, é a maior corretora de investimentos da América Latina. E ela tem o seu projeto comercial, diferente de bancos que têm as suas agências próprias, ela contrata escritórios credenciados para atuarem como preposto dela. E a Valor Investimentos, que é o escritório que eu sou sócio e assessor, é um deles, né? E aí é bem bacana a gente falar sobre a Valor Investimentos, até porque investimento é um tema delicado. A gente fala com os clientes, é tão duro, é tão difícil você juntar aquele dinheiro. Então, na hora de você escolher a quem você vai confiar, o cuidado desse dinheiro, a gestão desse dinheiro, é muito importante, né? Então, a Valor Investimentos, ela tem 20 anos de história, empresa capixaba, nascida em Vitória, nossa matriz é em Vitória até hoje.
E dentro de um mercado tão volátil como é o de investimento, eu estava falando com a Maria Tereza aqui agora há pouco, já foram quase 700 escritórios credenciados à rede XP. Hoje a gente está na base de 400 escritórios. Então, a gente tem uma história longa. Nós temos hoje mais de 40 mil clientes no Brasil e a gente tem uma custódia, que é o dinheiro dos nossos clientes investidos, que na verdade a gente nem chama de custódia, a gente chama de responsabilidade, de 10 bilhões de reais. Então, assim, é uma estrutura muito robusta. Nossa matriz é em Vitória, a gente tem outros 8 escritórios pelo Brasil, então a gente tem escritório em Cachoeiro de Itapemirim, a gente tem escritório em todas as capitais do Sudeste, Brumadinho, Goiânia, Brasília. Mês passado a gente abriu um escritório em Portugal agora. Então, a gente, nesse mercado que exige tanta transparência, você está há 20 anos, seu mais antigo parceiro da XP no Brasil é um grande diferencial e a gente só está aqui por conta disso. Quando a gente fala de investimento, sem alinhamento de expectativa, sem transparência, nenhuma relação perdura. E esse que é o nosso objetivo. Então, Gabriel, fala aqui pra gente qual a importância do investimento, só porque a gente sempre escuta, mas às vezes nem compreende o porquê dessa importância. Legal. Eu acho que antes de eu responder essa pergunta, é importante a gente falar o que é investimento, né? Exato. O que é investimento? Investimento nada mais é do que você empregar o seu capital, você botar um dinheiro em algo que você busca rentabilidade. Então a gente pode dar inúmeros exemplos aqui. O mercado financeiro é um deles. Você comprar um imóvel para revender buscando um lucro é um deles. Você comprar um carro, normalmente não. Se for um carro de colecionador, normalmente o carro desvaloriza. Então o carro, em regra geral, não é investimento. E aí dentro do mercado financeiro existem inúmeros ramos que a gente pode partir. Renda fixa, nas ações, nos fundos imobiliários. Gabriel, poupança é investimento? É péssimo, mas é. Gabriel, botar o dinheiro lá no meu cofrinho para meu filho, para minha filha, para no fim do ano comprar o presentinho dela, é investimento? Aí não é, porque não rendeu. Então, o investimento a gente busca essa rentabilidade. E qual que é a importância dos investimentos? E aí eu ligo diretamente com essa ideia que eu trouxe do cofrinho. Por quê? Porque a gente enxerga anualmente que o nosso dinheiro se deprecia, o nosso dinheiro vale menos. Então a inflação vai aumentando, as coisas vão ficando mais caras. Então se no começo de um ano eu tinha 100 mil reais e eu queria comprar um carro que custava 100 mil reais, guardei o dinheiro lá embaixo do meu colchão, no fim do ano esse carro vai estar custando 105 mil reais. Então, uma das necessidades do investimento é eu conseguir simplesmente manter o meu padrão de vida. Às vezes nem multiplicar, às vezes nem crescer, mas manter o meu padrão de vida, né? E a gente faz um link aqui muito forte, principalmente com a questão de aposentadoria e sucessão. Por quê? Mais um assunto que eu estava batendo papo com a Maria Tereza. Hoje, e aí nossos pais, nossos avós, como eles se programavam a aposentadoria? Muitas vezes com imóveis, então que ainda funciona e é uma boa opção, e dava para confiar no INSS. Por mais que o teto não seja aquelas coisas, você tinha uma garantia que você ia receber. E cada vez mais a gente percebe que esse fundo do INSS pode chegar a qualquer momento. A gente não tem um ano que a gente passa que a gente não fala de reforma da Previdência. Então, por que isso está acontecendo? Eu acho que, basicamente, imagina o INSS como uma conta. As pessoas que estão trabalhando estão depositando dinheiro nessa conta, as pessoas que estão aposentadas estão retirando dinheiro dessa conta. Desde que tenha mais gente botando do que tirando, está funcionando. Mas não é o que a gente cada vez mais vê. Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, as pessoas aposentadas estão vivendo mais, então elas estão tirando mais dinheiro. Com a diminuição da taxa de natalidade, tem menos gente nascendo, menos gente trabalhando, menos dinheiro entrando nessa conta. Então fica fácil perceber que a conta não fecha. E quando a gente olha a nossa pirâmide etária de todos os países, a gente percebe isso. Antigamente ela tinha aquela base larga, né? Muita gente nascendo, e as pessoas não tinham uma expectativa de vida alta, então poucos idosos. Hoje é o contrário, tem menos gente nascendo e muitos idosos.
Então, a gente precisa pensar num plano B. Ou, na verdade, eu acho que a gente pode até dizer que o INSS já tem que ser o nosso plano B, nosso plano C. A gente tem que pensar num plano A, para a gente conseguir ter uma vida digna na nossa aposentadoria e poder usufruir tudo que a gente quer, pelo que a gente trabalhou, realizar nossos sonhos. Exatamente. Certo? Perfeito. Eu entendi. Entendeu, né? Entendi. Então, assim, Gabriel, eu quero começar a investir, tá? Quais são os meios, né, que eu tenho para começar e de quanto eu preciso? Como que funciona isso aí? Legal, ótima pergunta. Para você começar a investir no mercado financeiro, você precisa ter uma conta em uma instituição financeira. Pode ser um grande banco, pode ser a XP. E aí você, dentro dessa plataforma, por exemplo, da XP, você tem acesso a inúmeras possibilidades de investimento diferentes. Vou te dar aqui alguns exemplos. Ah, Gabriel, eu não tenho dinheiro para investir. Você tem R$4 sobrando aí na bolsa? Tem boas ações. Sim, 4 eu tenho. Tem boas ações a serem compradas por R$4. Você pode comprar uma ação. E aí, o que é ação? Acho que também é legal a gente explicar. Que a ação, às vezes, as pessoas só enxergam aquela tela que sobe e desce. A ação nada mais é que a menor parcela de uma empresa. Tem uma empresa que vale bilhões normalmente. E aí ela divide em milhões de ações. E cada um, você comprando R$4, você é dono de R$4. Vamos supor, uma empresa que vale 30 bi. Daqueles 30 bi, 4 são seus. E aí você vai ser remunerado em cima do que aquela empresa gera de renda e por aí vai. Então, por R$4 você consegue comprar uma ação. Vai resolver sua vida? Não vai, não. Mas a gente vai conversar aqui hoje que dar o primeiro passo é muito importante, né? Você tem algum tipo de investimento na poupança? R$5? Beleza, você está investindo. Então, é importante quebrar essa barreira de que precisa de muito, obviamente, toda a rentabilidade em cima do seu capital investido. Quanto mais você tiver um capital, quanto mais capital você tiver investido, você vai ter uma rentabilidade maior. Porém, é necessário começar. Até porque o investimento e a rentabilidade, elas são nos juros compostos. Então, quanto mais eu investir, quanto mais cedo eu começar a investir, ele gera rendimento, eu reinvisto esse rendimento, que gera mais rendimento, que eu reinvisto esse rendimento, e olhando lá para frente, né? Então, não tem segredo aqui. Então, você tendo uma conta em uma instituição financeira, você tendo uma conta na XP, você pode escolher o que faz mais sentido para você, começar a investir, seja uma ação, seja uma renda fixa, seja um fundo imobiliário, com pouquíssimo dinheiro. Muito E bacana. é fácil. A pessoa assim, eu tô afim de investir porque... Você vê, às vezes, a questão de renda fixa, você coloca lá o Tesouro Direto. Que aí, não sei nem a questão da relação, mas assim, de você ir direto num site do Banco Central, etc., e fazer de maneira sem uma ajuda. Eu confesso que já tentei, tive dificuldades, questão de ação a mesma coisa, tive que buscar assessor para isso. A gente estava falando sobre isso aqui também. Porque hoje se vende uma facilidade muito grande, né? Coloque seu dinheiro para trabalhar para você e tal. Eu já tentei também. Mas, não é assim simples. como o Thiago, eu tive uma limitação e realmente você precisa buscar ajuda. Tipo aquele negócio, cada macaco no seu galho. Eu quero saber se assim, é difícil só pra gente, né, Thiago? Ou realmente não é tão simples, não fica tão simples assim. A gente tem que dividir em duas coisas. É fácil você abrir uma conta, é fácil você investir, é facílimo. Agora, é fácil acertar? Não, é difícil. Então, assim, você abrir uma conta, você botar o dinheiro, acompanhar, é fácil. Agora, será que o que eu investi é o que eu esperava? Será que é o que está de acordo com o meu perfil? Será que... Porque a gente não tem que pensar no dinheiro se multiplicando por se multiplicar. E aí, conversa muito com a nossa assessoria. Quando a gente fala de uma assessoria de investimentos, eu não vou falar assim, Thiago, Maria Tereza, investe aqui que é melhor. Não é isso o nosso trabalho. Porque não existe melhor no investimento. O que é bom para você não vai ser bom para ela, que não vai ser bom para mim. E digo mais, o que é bom para mim hoje, provavelmente não vai ser mais bom para mim daqui a 6 meses. Por quê? Porque a gente tem que avaliar o perfil de risco que cada um aceita tomar. A gente tem que avaliar qual é o prazo de investimento que cada um está procurando. Então, na verdade, quando a gente vai falar de assessoria, a gente vai de frente, de trás para frente. A gente fala, onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Olha, eu quero me aposentar com tantos anos, recebendo uma renda passiva de tanto.
daqui a 15 anos eu quero ter um valor para pagar uma faculdade de medicina para minha filha, caso seja necessário. Eu quero ir com minha família para Disney daqui a 2 anos. Eu quero trocar de carro. Então a gente pega esses planos, bate no liquidificador ali, traça toda uma estratégia de investimentos para conseguir chegar nesses objetivos. Então é muito mais do que investe no CDB, compra a ação da empresa A. Então esse é o nosso trabalho. E realmente é uma arte, e como são áreas completamente distintas, vou te dar um exemplo aqui. Você tem a sua atuação. Maria Tereza tem a sua atuação, eu tenho a minha atuação como assessor. Mesmo eu como assessor, eu utilizo, na Valor Investimentos, nós temos mais de 300 funcionários. Por que isso é importante dessa robustez? Porque a renda fixa ela é completamente distinta da renda variável. Uma ação é completamente diferente do fundo imobiliário. Então, a gente tem áreas específicas para cada especialidade. Para quê? Para que eles consigam fazer já um pré-filtro, uma curadoria do que é bom, do que não é bom, do que a gente pode indicar. Então, é humanamente impossível a gente que olha para esse ecossistema financeiro do cliente, uma pessoa falar que vai conseguir tratar de todos os tipos de investimento, mas que a gente olha toda a parte tributária, toda a parte de sucessão, toda a parte de aposentadoria, câmbio. Então, sim, é impossível. Então, a gente precisa dividir em áreas para a gente conseguir atender essas expectativas. Então, respondendo a sua pergunta, é fácil abrir a conta? Facílimo, na hora, em 5 minutos a conta está aberta. Fazer uma TED? Ixi, mole. Agora, será que a gente está indo pelo caminho certo? Aí já é um pouco mais complexo. E essa observação que você fez, Gabriel, me lembra na advocacia uma empresa, uma vez chegou assim, mas esse valor mensal não seria mais fácil eu contratar um advogado para ficar o tempo inteiro, full time, dentro da empresa? Aí eu falei, mais fácil, desde que ele consiga fazer tributário, desde que ele consiga fazer empresarial, contratos, previdenciário, que volta e meia acontece, trabalhista, ou seja, uma pessoa não consegue fazer tudo. Então, quando você tem uma equipe, você dilui esse custo e presta uma assessoria completa, só que como é para várias pessoas, fica um valor mais ali adequado, mais dividido. Então, você faz de forma bem assertiva a prestação de serviço. Você fez uma ótima analogia que, às vezes, a gente vê isso em todas as profissões. Você como advogado vê, o médico também vê, mas assim, em regra geral, você está doente na hora do aperto, você faz o quê? Você vai para o hospital, você vai consultar um médico. Na hora que você está com algum problema jurídico, você corre atrás de um advogado. Mas no investimento, às vezes, as pessoas querem se aventurar com algo muito precioso, que é o ganha-pão dela ali, que é o bem dela, aquele capital que ela juntou. Então é aí que a gente entra. A gente, às vezes, quer muitas vezes abrir os olhos das pessoas, que assim, você consegue... Eu não consigo no hospital e me automedicar, autoatender. Automedicar na farmácia até você consegue com medicamento simples. Mas uma dificuldade que a gente tem é justamente isso, que no investimento a pessoa tem essa capacidade total, está na palma da mão dela. E às vezes até ela tomar o primeiro tombo, ela vai querer continuar fazendo sozinha e por aí vai. Mas é aí que entra a importância da nossa atuação. É isso aí. Muito legal. Maria Tereza, antes de encerrar, só fazer uma pontuação também. Quando eu comecei a mexer, que eu dei uma estudada, etc., eu falei, quer saber? Já estudo pra caramba direito, já estudo pra caramba questão de construção civil, disso, daquilo. Pô, deixa pra quem vive disso estudar, e essa pessoa vai me ajudar muito mais do que eu ficar 10 horas ali estudando. Então eu vou ter uma efetividade muito maior se eu contar com alguém do que eu ficar ali deixando um tempo no que eu sei para tentar aprender algo que não é minha área. Com certeza. Então fica aí a dica, né? Produção, vamos lá, chamar um intervalo. Se tiver qualquer pergunta, pode ficar à vontade. O telefone é
996224547. Se puder colocar aqui na tela aí, 996224547. Manda pergunta que o Gabriel está aqui ao vivo e a cores para responder. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, investimentos. Para isso estamos com o Gabriel, né, Gabriel? Sim. Contando bastante sobre como investir, no que investir. E aí, Maria Tereza, tem mais algumas perguntas. Pois é, então, Gabriel, como que a gente identifica, né, os melhores investimentos para cada perfil de investidor? E, porque a gente estava conversando, né, agora aqui, você tem que analisar a característica de cada pessoa. Como é que funciona isso? Esse é o ponto mais importante, é o ponto fundamental de quando a gente vai sugerir uma alocação. Qual é? É respeitar o perfil do investidor. Uhum. Então a gente tem que fazer uma alocação a qualquer... O primeiro ponto que eu sempre... Antes de apertar a mão de um cliente sobre o tipo de investimento, eu pergunto, você vai botar a cabeça tranquila no travesseiro e vai dormir? E esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta. E aí a gente pega, como eu citei anteriormente, a gente tem que construir aquela história do cliente. Para que ele quer aquele dinheiro, quando ele quer o dinheiro. Por que isso é importante? Vamos supor, Maria Tereza, você está precisando de um capital para daqui a um mês. A sua reserva de emergência, vamos mudar, é a sua reserva de emergência. Uhum. Aí você fala, Gabriel, quero uma rentabilidade. Eu falo, Maria Tereza, reserva de emergência é para emergência. Você não pode aplicar aqui 10 mil reais, mês que vem você precisar, esses 10 mil terem virado 9. Então, isso é super importante. Então, aí você fala, não, Gabriel, eu quero um investimento para daqui a 5 anos. Uhum. Então, ele admite que nos próximos 30 dias, talvez não só não ganhe muito, mas talvez até que você perca. Uhum. Então, sendo que numa janela temporal maior, a gente atinge os nossos objetivos. Um exemplo claro para quem está nos ouvindo é uma ação. Tem mês que ela cai, tem mês que ela sobe. Quando a gente olha no longo prazo, tem um gráfico muito bacana. Eu não vou saber os números agora de cabeça. Mas ele fala assim, das pessoas que compram uma ação e vendem em um mês, 50% tem prejuízo. Uhum. E 50% tem lucro. Se ficarem 5 anos, aí esses 50% que tiveram lucro já sobe para 70%. Se pegar todas as ações da Bolsa Brasileira nos últimos 20 anos, mais de 99% teve lucro. Ou seja, vai falar que a ação é um investimento ruim? Não é. Mas nem todo mundo, primeiro, aguenta perder 10 anos para ganhar 10, que pode ser o caso, ou mais ainda, não tem 10 anos para esperar, que é um investimento mais de curto prazo. Então, a gente precisa levar isso em conta. Outro exemplo, que a gente vê muito aqui na nossa região, muita gente, não, mas meu dinheiro está no banco que eu conheço, está ali, ó, encosta. Uhum. Eu gosto de investir no LCA, no LCI, que são bons investimentos, né? Mas uma coisa que a gente leva em conta e mostra para o cliente também é que existem maneiras da gente manter a segurança que o cliente tem no banco, às vezes até aumentar, e eu vou dar um exemplo aqui agora, e melhorando também sua rentabilidade. Vou dar um exemplo agora. Dentro da plataforma da XP, eu tenho um LCA do Sicoob, porque a XP ela é uma plataforma aberta, ela é um shopping de produtos, ela é uma distribuidora de produtos de outras instituições. Eu tenho um LCI da Caixa Econômica. Então, qual que é o risco? É o risco XP? Não, é o mesmo risco Caixa Econômica. E às vezes com taxas melhores do que nos próprios bancos. Pode falar. Só um adendo, Gabriel, porque isso daí é uma coisa bacana. Eu lembro quando eu fui colocar um dinheiro na Orama, eu falei, mas na Orama, porque na época eu tinha achado um pouco fácil de manusear, que eu tinha feito um curso tal lá atrás. Aí eu falei, mas e se a Orama quebrar? Ótimo, é isso. Não é? E se a Orama quebrar? Porque a gente não investe na Orama, não é na XP. É isso. É lá no banco. Você compra uma ação da Vale, se é na XP, se é no Banco do Brasil, se é no Banco do Joãozinho,
você tem um papel que te dá direito a uma ação da Vale. Se o Banco do Brasil quebrar, que é muito difícil, você vai ter o seu papel da Vale. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quando você investe em um fundo de investimento, independente qual seja o canal, você está investindo naquele fundo de investimento. Quando você investe em um título de renda fixa, você está investindo naquela instituição. A gente como XP, nós temos nossos produtos próprios, mas a maioria das vezes a gente age como um distribuidor, né? E aí um ponto legal é que ativos bancários, que são CDBs, LCIs e LCAs, que são, e aí é onde a maior parte das pessoas investem, no Banco do Brasil, no Santander, no Sicoob, eles têm um instrumento que chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é esse fundo? É um fundo nacional que, para que serve? Para protege os bancos. Protege também os investidores, mais os bancos. O que esse fundo fala? Fala, gente, pode investir no banco, qualquer instituição bancária, que eu garanto. Se o banco quebrar, eu vou te reembolsar, com algumas regrinhas. Quais são essas regrinhas? É limitado a R$1 milhão por CPF/CNPJ, sendo que tem que ser no máximo 250 mil por instituição. Então você tem 250 mil na Caixa, 250 mil na XP, no Banco do Brasil e no Sicoob. Aconteceu uma calamidade, os 4 quebraram, você tem esse 1 milhão a receber. Ou seja, se você tem R$300 mil investidos em uma instituição só, eu tenho R$300 mil no Sicoob. O Sicoob quebrar, você vai ter direito a R$250 mil de volta. Agora, eu tenho R$300 mil investidos, sendo que está 150 mil no banquinho da esquina de Linhares, e o outro está no banquinho da esquina ali de Soretama, bancos pequenos. E os dois quebrarem, você está mais seguro do que no Sicoob, porque você está dentro da cota dos 250 mil. Então, são coisas que é difícil a gente passar para o investidor, mas no fim das contas, no papel, você está mais seguro, diluindo o seu patrimônio, e essa é a grande vantagem da XP. A gente tem mais de 100 instituições dentro da nossa plataforma. Isso é bom para diversificar o risco e também porque a gente acaba ali quase que sendo um corretor. Eu sei a taxa que a Caixa está dando, eu sei a taxa que o Sicoob está dando, eu sei a taxa que o Banco Agibank está dando, eu tenho a taxa da XP, e aí eu tenho uma infinidade de opções para dar para aquele cliente. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Você consegue jogar com essa renda, né? Você vai fazendo a transição desses investimentos. Exatamente. Mas conta pra gente, que eu acho que é importante, né, o Thiago, a gente saber como que funciona efetivamente essa assessoria. A pessoa vai lá, te procura e fala assim, Gabriel, eu quero você como meu assessor. E aí, o que acontece depois disso? Legal. A gente divide em algumas etapas. A primeira etapa da assessoria, a gente faz uma primeira reunião para quê? Eu explico qual que é meu trabalho, mas essa reunião serve para eu ouvir. Para eu entender como eu posso te ajudar, qual é o seu objetivo, tudo aquilo que a gente conversou. Então é quase que uma anamnese médica. Quando você vai no médico, quanto melhor você descrever os seus sintomas, ele vai conseguir te medicar melhor. Com a gente não é diferente. Então eu preciso entender qual é seu padrão de vida, quanto que você ganha quando você quer se aposentar, quais são seus planos e quanto que isso vai custar. Dito isso, a gente faz o nosso plano. E em um segundo momento, a gente faz essa apresentação para o cliente. Olha só, diante daquilo que você me falou, diante dos seus objetivos, esse aqui é o plano que eu acho adequado. Por quê? Esse investimento, lembra daquela viagem que você falou que você queria fazer há 2 anos, daqui a 2 anos? Olha só, o prazo dele é esse, a taxa é essa, ele vai te proteger do dólar porque você vai viajar para fora, ele é para isso. Então a gente apresenta um plano. Você vai falar, Gabriel, gostei desse, não gostei desse, a gente vai fazendo os reajustes, tudo que a gente faz é de uma forma sugestiva, obviamente. A partir do momento que você gostar e aprovar, a gente faz os investimentos na sua conta. Na verdade, a gente só manda o investimento, aí você faz as assinaturas, tudo via digital. E o grande diferencial é o acompanhamento disso. Tá? Então a gente tem um escopo estratégico de acompanhamento dividido em 3 etapas. Uma é o acompanhamento do dia a dia, de seguinte, cai um dinheiro na sua conta, vamos investir, sua reserva de emergência está ok. É o nosso bate-papo do dia a dia do WhatsApp. Temos reuniões com periodicidade normalmente mensal,
a trimestral, dependendo do cliente, onde a gente vai verificar a necessidade de uma pequena mudança, de um ajuste na carteira. Pode ser por uma mudança sua, pode ser por uma mudança de mercado. E tem as grandes reuniões que a gente faz ou semestralmente ou anualmente, que é aquela visão macro da carteira, que a gente vai falar sobre sucessão, a gente vai falar sobre aposentadoria, a gente vai falar sobre proteção, a gente vai falar dependendo uma necessidade de mudança maior na carteira. Então a gente divide esses pontos para conseguir acompanhar o cliente. Tá? E quanto à questão de valores que você respondeu, dentro da Valor Investimentos a gente tem equipes que tratam todos os investidores. Então a gente tem profissionais que tratam investidores que estão começando, que não têm patrimônio nenhum, e nós temos os assessores, que são os assessores private, que são a partir de um valor, que por exemplo, é o meu caso. Então, mas dentro da Valor Investimentos a gente tem profissionais que atendem todo tipo de investidor. Como é que vocês chegam até essa pessoa que está interessada em investir? Porque assim, às vezes eu estou a fim de investir, eu vou para a internet buscar alguém. Como é que é essa conexão? Tiago, em grande parte é por indicação, porque a gente já está há bastante tempo no mercado, a gente já tem um nome super consolidado e a gente tem 40 mil clientes. Esses clientes são o nosso maior marketing. Então as indicações vêm, a gente faz um bom trabalho e como é uma questão muito delicada, quando a gente fala do dinheiro daquela pessoa, então é uma relação muito próxima. Nada melhor do que uma indicação, do que você investir comigo, você tem um resultado legal, você confia, você indica um amigo. Então, o ponto principal é esse. Tem clientes que nos conhecem de nome e vão atrás, nós fazemos eventos, volta e meia, que a gente consegue trazer clientes, mas assim, se eu tiver que botar um percentual, 90% dos nossos clientes são por indicação, e o que pra gente é muito bom, que mostra que a gente está tendo uma satisfação dos nossos clientes, que você não vai indicar um profissional que você não recomendaria. Né? Inclusive, a gente tem um índice de satisfação, que a gente faz uma pesquisa dos nossos clientes de 92%. Pensa no mercado bancário, qual que é o índice de satisfação? É muito baixo. O Banco Central do Brasil divulga de período em período esse resultado. É muito baixo. Então a gente fala que dentro do mercado financeiro, que é estressante, que você tem que ligar para um cliente no momento que a bolsa despencou porque explodiu uma bomba lá em Israel e o cara viu o patrimônio dele despencar, não é fácil. Mas é aí que entra o nosso papel. É nessa hora que a gente está mais do lado do cliente. Porque tá na hora que está de bonança é muito fácil, que está tudo subindo, tudo crescendo. Mas não, é nesse momento que a gente entra para tranquilizar, para fazer alguma mudança caso necessário. Então, basicamente é isso. E aí que a gente constrói relações sólidas que deixam a gente aí há 20 anos no mercado. Inclusive, mês passado, a XP reconheceu a gente com selo de ética e integridade. Legal. Que basicamente os meditores dos questionamentos foram em cima de transparência e lealdade, que os clientes nos elegeram para ganhar esse selo. Então, é uma máquina que ela acaba girando sozinha. E hoje vocês estão no Brasil inteiro? Hoje nós temos 8 escritórios, 2 aqui no Espírito Santo, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Temos no Rio de Janeiro, BH, Brumadinho, São Paulo, Goiânia, Brasília, agora em Portugal. E acredito que até ano que vem aí a gente consiga botar uma portinha aqui em Linhares. Isso aí. Muito bom. A cidade que a gente já falou, não é nem mais do futuro, é do presente. Tudo girando aqui. A economia está bem... É isso. E eu vim para cá justamente para trazer o nome da Valor Investimentos. Hoje eu moro em Linhares, né? Há 4 anos eu estou aqui em Linhares. Então, justamente para fincar nossa bandeira aqui, já a gente vem com uma baita de uma estrutura. Enquanto isso, a gente tem nosso escritório de Vitória, que é o mais próximo, mas a gente consegue fazer todas as nossas funções de forma digital, de forma presencial, híbrida. Isso aí, certo. Bacana. Muito bacana. Você falou de banco, eu lembrei, essa semana, Matheus, eu fui lá na Caixa Econômica, e lá, levei uma senhora de 66 anos, tinha acabado de se aposentar, até então ela estava feliz, antes de entrar lá no banco. Aí ela entra no banco, se depara com uma senha preferencial, uma senha preferencial, há umas 40 pessoas, 50 para serem atendidas, aí você olha um atendente.
Ah, o outro passou mal, pelo amor de Deus. Assim, cada vez mais você vê as pessoas desamparadas, esperando, perdendo amanhã, perdendo a tarde. Isso é na Caixa, principalmente banco público. Ah, mas a demanda é muito grande. Então, coloque pessoas para atender. Sim. Você sabe que a demanda... Porque de surpresa não é. Todo mês eu estou lá, quase todo mês eu passo pela mesma coisa. Então, assim, por isso que, de fato, quando vocês atendem de forma diferenciada, faz um pós-venda, está ao lado ali da pessoa, a pessoa vai fazer o quê no banco para você ser atendido em 1, 2 horas, com fila de espera e todo estresse? E assim, e dentro de um banco, aquele seu gerente do banco, ele... Normalmente ele não é um especialista em investimentos. Pode ser que seja, tá? Mas ele também tem outras dezenas de funções. Ele tem um dia a dia muito mais carregado do que o meu. Eu só olho investimento. Por ser um assessor private, eu tenho um número limitado de clientes, porque também eu não dou conta de ter esse acompanhamento tão próximo com uma quantidade de clientes elevada. Então a gente limita o nosso máximo de clientes para estar próximo. E aí a gente está falando de algumas dezenas de clientes, ao contrário de, às vezes, alguns milhares que um gerente de banco tem. Perfeita observação. Muito Câmera, volta aqui para a gente chamar um intervalo. Daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco. Se tiver qualquer pergunta, fica à vontade. O telefone é 996224547. Um minutinho, voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é investimentos. Falei, o YouTube está aqui, ó, na tela. Eu não vou falar que é só clicar, mas você pode copiar e jogar, né, Maria Tereza? Isso aí, tá fácil. Gabriel está aqui para falar tudo pra gente. E assim, o que a gente pode esperar? Aí depois, Maria Tereza, você entra com aquilo que a gente falou no intervalo. Tá pipocando a guerra. É verdade. Vamos ver o que influencia. Mas antes, o que podemos esperar do mercado financeiro em tempos normais para os próximos períodos? Aí Thiago, eu não posso te responder essa pergunta, porque tem décadas, eu acho que a gente não passa por tempos normais, né? A gente vem vivendo estouro atrás de estouro. E é engraçado que a gente fala que assim, a gente não tem problema com o mercado ruim, com o mercado para baixo, com o mercado para cima, com gestores públicos ruins, com gestores... A gente só gosta de saber para onde está indo. E isso é o que está mais difícil. Às vezes, assim, se é um gestor público ruim, que você sabe para onde ele vai, por mais que você não concorde, você consegue arrumar sua casinha ali. Exato. E se preparar. O problema é a incerteza. Exato. E assim, a sua pergunta, com o ponto que você falou para Maria Tereza me passar, elas estão completamente ligadas. Porque hoje é impossível falar de economia sem falar de geopolítica. Sim. Com essa globalização acelerada do jeito que está, então a gente vem vivendo um ciclo aí desde do Covid. Então o que aconteceu com o Covid? Lockdown, as pessoas pararam de consumir, né? Todo mundo preso dentro de casa. Então, os bancos centrais falaram, as empresas vão quebrar. Então o que a gente precisa fazer? Joga dinheiro na mão do povo. Imprime dinheiro. Para quê? Para você continuar consumindo. Muita gente teve que parar de trabalhar e por aí vai, então diminuiu a renda. E aí o que isso acarretou? Todo mundo com dinheiro no bolso, a produção você não aumenta do dia para a noite. Você tem uma empresa que faz televisão, o governo consegue botar dinheiro de um dia para o outro na mão de todo mundo para comprar televisão. Lá nos Estados Unidos o pessoal estava recebendo cheque pelos correios. Mas a linha de produção de televisão não aumenta do dia para a noite. Então, uma das regras que nunca falha é da oferta e demanda. Então, a oferta reduzida, algumas fábricas até em lockdown, a demanda aumentou, sobe o preço de tudo, inflação gigantesca, e a gente está vivendo isso até hoje. Os Estados Unidos, que é um país que tem uma inflação super controlada, está com inflação super alta, e qual que é o remédio para a inflação? É aumentar os juros. O que é? Fala, gente, você quer comprar a televisão? Quer dividir em 12 vezes? Beleza, mas você vai pagar o dobro, porque o juros está caro. Então, os bancos centrais eles aumentam os juros para ser um remédio para a inflação. Só que, ao mesmo tempo, é um remédio amargo,
porque ele desacelera a economia. E a gente fica nesse vai e vem, quando a gente pensa que ia começar a organizar um pouso, o pouso suave, que tanto estão falando dos Estados Unidos, estoura a guerra. Na Ucrânia. E aí, na Ucrânia ainda. Então, Rússia, um player super importante, tanto de commodities agrícolas, quanto de petróleo e gás, principalmente. Ucrânia, muito importante de commodities agrícolas, bagunça tudo de novo. Então, quando a inflação estava começando a ser controlada, o preço do petróleo sobe, e a gente sabe que subir o preço do petróleo, sobe a energia, e subindo a energia sobe tudo. Então, a inflação dispara e tudo acontecendo. E aí a guerra começou a dar uma acalmada, pelo menos saiu um pouco dos noticiários e tal. Estoura a bomba lá em Israel. E qual que... É um assunto muito recente, né? Mas qual que é o que a gente pode esperar, falando de investimento relacionado com a guerra? A primeira coisa que aconteceu foi... aconteceu um probleminha lá em Israel. Não sei o que vai acontecer. Quando você não sabe o que vai acontecer, o que você faz? Você vai para onde você acha mais seguro. Onde você acha mais seguro? Investir em renda fixa nos Estados Unidos. Então você pega o seu real aqui, você compra dólar e manda lá para fora. Ou seja, tem menos dólar disponível no Brasil. Ou seja, a oferta é menor, o preço do dólar sobe. O gringo, que tem um peso gigantesco na nossa bolsa de valores, e fala, eu vou investir no Brasil, guerra estourando, não sei o que vai acontecer, eu vou investir em renda fixa nos Estados Unidos. Ele começa a vender as empresas do Brasil. O preço das empresas cai. Então, isso para o mercado financeiro, o cenário de distorção, de instabilidade, ele é muito danoso, tanto para a renda fixa, quanto para a renda variável, e a gente está vendo isso na pele. E aí agora, qual que é o grande risco dessa guerra? O petróleo estava cerca de $85 o barril, Brent, que é o barril que é cotado em Londres, que é a referência para a Petrobras. $85 o barril, estourou a bomba, ele já foi para 95. Por quê? Não diminuiu produção, Israel não é relevante produtor, exportador de petróleo. Então, por que isso vai acontecer? Porque a gente sabe, por conta do conflito, que poderia chegar no Irã. O Irã, ele é um dos financiadores do Hezbollah, o Irã está do lado do Hamas. Então, dependendo de qual fosse a amplitude da resposta de Israel e chegasse no Irã, poderia complicar. Por quê? Primeiro, porque o Irã, ele sim, já é um grande produtor de petróleo. E um ponto super importante, o Irã controla uma faixinha de mar, que chama Estreito de Hormuz, que liga o Golfo Árabe ao Oceano Índico. Por lá passa só 33% do petróleo do mundo, por conta que sai petróleo de Omã, da Arábia Saudita, passa tudo por lá. Imagina se esses caras resolvem fechar aquilo ali. Passa 33% do petróleo e 20% do comércio de cargas do mundo naquele estreito. Então, isso começa a gerar uma incerteza gigantesca, e quanto mais o conflito vai ganhando amplitude, isso vai gerando um grande problema, né? E aí, mais uma vez, quando a gente vai olhar lá na inflação, se a gente fosse fazer sabe aquele dominózinho que um vai batendo no outro? O primeiro é sempre o petróleo, é sempre a energia. E por isso que isso causa um temor global. Por enquanto, tudo que o preço do petróleo subiu foi por medo. O meu negócio vai valorizar lá na frente, vou vender mais caro. O Irã não parou de exportar, o Irã não fechou o estreito, mas se isso acontecer, pode complicar bastante pra gente, bastante. Pra gente e pro mundo inteiro, né? Pra gente e pro mundo inteiro. Que loucura, né? Complicado, né, Thiago? Antes a gente falava dos juros, você mencionou como é que desce um juros para você conter a inflação. Então você sobe os juros, contém a inflação. Não é na canetada, né, que contém a inflação. Não contém, não resolve. Não resolve. Não, nem então, um pouco. A culpa não é do Campos Neto. Aumenta o problema na canetada. Aumenta o problema. Não, porque às vezes tem gente que não sabe. Acho que é canetada. Não resolve. Mas aí a gente eleva primeiro para a Ucrânia, depois agora Israel, Estados Unidos já mandando navio mais poderoso que tem de guerra para lá, porque esse navio não está indo para lá por causa de Hamas. Israel dá conta do Hamas. Ele tem capacidade para é um porta-aviões com capacidade para 92 aeronaves. Então, aí você acha que Hamas é pro Hamas, não é? Porque Israel acaba com Hamas.
Agora o problema é que isso daí é já preparando para algo, para um buraco mais fundo. É isso aí, pro Irã. Enfim, se os árabes se juntassem. E aí sabe que como os Estados Unidos tá do outro lado, não sei, vai que Rússia quer dar uma... acho que não, tá? Acho minha opinião pessoal. Opinião pessoal, ela tá preocupadinha lá, mas quiser dar uma ajudinha ali. O Irã, ele tem outro tempero aí. O Irã, ele tem um programa nuclear muito duvidoso, às cegas, que enfim, não é controlado. Acredita-se de forma assim, quase que unânime que eles não têm bomba atômica, mas vai saber. Vai pagar para vir. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito sério, né? Isso aí, Maria Tereza. E o nosso estado e município se encontram como que está, onde está nessa economia global? Então, nós aqui no Espírito Santo, nós somos um grande exportador de commodities, né? Então, se a gente pensa aqui na nossa região, commodities agrícolas, né? Quando a gente pensa, enfim, indo lá para Vitória, Vale, Aceló, então na parte do minério de ferro tem um peso gigantesco, e aí dá até para a gente fazer mais uma vírgula aqui, mais um problema, que é o problema populacional chinês. Então a China, ela foi se desenvolvendo aí ano após ano como? Nascendo gente pra caramba, tendo que construir casa pra caramba, e aí você movimenta o mercado, você vende mais aço, você vende mais concreto, tem mais gente trabalhando na casa, construiu a casa, tem que construir a ponte, construiu a ponte, tem que construir uma loja. E o governo chinês se desenvolveu dessa forma por muitos e muitos anos. Só que controlaram a taxa de natalidade. Hoje cada chinês tem em média 4 imóveis para alugar, não tem chinês para botar dentro dos imóveis. Eles estão com uma bolha imobiliária gigantesca. Boa parte do aço que a gente vende são para a China e são para o setor imobiliário. O preço do minério de ferro está caindo muito, então o preço do aço cai, então prejudica a gente também. Mas a gente vai muito, infelizmente, não está muito na nossa mão aqui no estado. Então, como eu falei, são diversos fatores que fazem o preço do café se alterar, o preço do minério, como eu citei. Agora, recentemente, a China, por um lado, está construindo menos casas, mas o consumo deles por papel e papelão está explodindo por conta de compra online, etc. A Suzano já anunciou essa semana que aumentou o preço da celulose, enfim, dos produtos de exportação dela, o que é muito bom para o Estado. Então, assim, o que a gente, pensando no Estado, o que a gente tem que torcer? A gente tem que torcer para o petróleo do Estado, não para a gente, pessoa física. Para o petróleo está caro, para o papel está caro, para a commodity agrícola está caro e para o aço está caro. É aí que o governo vai arrecadar mais e, em tese, retornaria mais para a gente. Mas a gente sabe que é muito mais fácil a conta chegar do outro lado, no nosso bolso, o petróleo está caro, você está preocupado que a gasolina do seu carro vai aumentar. Eu também. Porque a contrapartida a gente não enxerga muito. Não enxerga. É complicado. Exatamente. A conta fecharia. E fecharia bem, né? Principalmente para um estado exportador como o nosso. Perfeito. Bate-papo top, né, Maria Tereza? Muito bom. Muitas dúvidas esclarecidas. Muitas dúvidas. Muito conhecimento difundido, né? Exatamente. E partilhado. Cumprindo a nossa missão social aqui do programa, que é sempre levar informações de qualidade para cada família que nos assiste semanalmente. Então, Gabriel, obrigado por estar aqui, por ter levado tanta informação, por ter feito esse bate-papo, aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pela oportunidade, sempre importante estar difundindo conhecimento. Curiosidade, a gente começou lá atrás, 20 anos atrás, como uma empresa de educação financeira, mas a gente mantém essa veia até hoje, acho super importante a gente estar difundindo esse assunto fundamental e que cada dia vai ser mais essencial para as famílias. Muito bom. Maria Tereza. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Thiago. Sempre bom estar aqui, né? Batendo esse papo gostoso toda quinta-feira. É sempre maravilhoso. Aprendendo. Obrigada, pessoal. É isso. Isso aí. Né? A todos que ficaram com a gente até o final, nosso muito obrigado mais uma vez. Lembrando, amanhã tem reprise, ou seja, quinta-feira ao vivo, sexta-feira de 6 às 7 da manhã. Fica a reprise. Domingo também, os programas vão ao ar a partir das 15 horas. Então, quem não viu,
tem chance de ver, né, Gabriel? Manda para um conhecido, manda para alguém que vai se interessar pelo assunto, que vai agregar. É isso. Se quiser aprender sobre educação financeira, assista por completo esse nosso bate-papo das 6. Tá bom? Lembrando que os programas são de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.